VOC é a primeira mega empresa global da história, em um mundo muito anterior à internet, às big techs e ao capitalismo moderno. Uma empresa surgiu com tanto poder, riqueza e influência que nenhuma outra, nem mesmo as gigantes tecnológicas de hoje, chegou perto de igualá-la. Estamos falando da Verenigde Oostindische Company, mais conhecida como VOC, ou em português, Companhia Holandesa das Índias Orientais. Mas antes se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like, compartilhe e comente um joinha, se você chegou até aqui. Nascimento de uma potência 1602. Fundada em 20 de março de 1602, a VOC nasceu em um momento em que os Países Baixos, uma pequena nação europeia recém-independente da Espanha, buscavam se firmar como potência econômica. Com a ascensão do comércio global, o interesse pelas especiarias orientais, principalmente da Indonésia, Índia e Ceilão atual é Sri Lanka, tornou-se uma febre entre os europeus. Essas especiarias não só eram altamente valorizadas por seu sabor e propriedades medicinais, como também simbolizavam luxo e status. Para competir com as companhias portuguesas e espanholas que já operavam nessas rotas, o governo holandês decidiu unir várias pequenas empresas comerciais que operavam no Índico sob uma única bandeira. Nascia a VOC. Ela se tornaria a primeira corporação multinacional do mundo e a primeira a emitir ações negociáveis publicamente, lançando a base do mercado de ações moderno, com sua sede em Amsterdã. Mas antes de continuarmos, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like, compartilhe e comente um joinha, se você chegou até aqui. Poder quase imperial. A VOC não era uma simples empresa de comércio. Ela funcionava como um Estado dentro de um Estado. Seu estatuto concedia poderes extraordinários: criar e manter exércitos e frotas navais, estabelecer colônias e fortes militares, realizar tratados diplomáticos, declarar guerra e fazer justiça, cunhar sua própria moeda. Ou seja, a VOC não apenas vendia produtos, ela controlava territórios inteiros, dominava povos, influenciava culturas e alterava o curso da política global. Seu império comercial se estendia do Japão ao Cabo da Boa Esperança, com fortes portos e entrepostos em locais como Batávia, atual Jacarta, na Indonésia, sua capital asiática, Malaca, Formosa, Taiwan, Ceilão e o sul da Índia, Nagasaki, Japão, onde foi a única presença europeia permitida por séculos. Mas antes de continuarmos, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like, compartilhe e comente um joinha, se você chegou até aqui. Logística e inovação. Para sustentar seu império comercial, a VOC desenvolveu uma logística extremamente sofisticada para a época. Ela operava mais de 150 navios de comércio e 40 navios de guerra, cerca de 50.000 funcionários ativos no século XVII, estaleiros próprios para construir navios, uma rede de inteligência para espionar rivais e manter o monopólio. Cada viagem entre a Europa e o Oriente levava de 6 meses a 1 ano. As mercadorias como especiarias, seda, chá, porcelana, açúcar, café e até escravos retornavam a Amsterdã, que se tornou o maior entreposto comercial do mundo. Lucros e valor inimagináveis. No auge de seu poder, por volta de 1637, a VOC chegou a valer o equivalente moderno de cerca de 7,9 trilhões de dólares. Para efeito de comparação, Apple, Google, Alphabet e Microsoft somadas, em seus maiores picos, não passam de 10 trilhões juntos. E isso mais de 400 anos depois da VOC. Os lucros eram tão altos que os acionistas recebiam dividendos regulares de mais de 40% ao ano. Isso criou uma nova classe de investidores ricos e estabeleceu as bases do capitalismo financeiro como conhecemos hoje. Mas antes de continuarmos, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like, compartilhe e comente um joinha, se você chegou até aqui. Corrupção, guerras e queda. Porém, como acontece com muitos impérios, a ganância e a má gestão começaram a corroer a empresa por dentro. O monopólio foi se tornando insustentável, e os custos de manter exércitos e territórios pesaram nos cofres da companhia. Além disso, a corrupção se espalhou entre os governadores das colônias. As guerras com potências rivais como os ingleses drenavam recursos,
o surgimento de novas rotas comerciais e concorrência internacional reduziu seus lucros. Mas antes de continuarmos, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like, compartilhe e comente um joinha se você chegou até aqui. Em 1799, após quase 200 anos de operação, a VOC foi oficialmente dissolvida. Suas posses e territórios foram absorvidos pelo governo holandês, dando origem à colônia das Índias Orientais Holandesas, Indonésia, que permaneceria sob domínio europeu até o século XX. Legado. Apesar de sua queda, a VOC deixou um legado profundo. Foi a pioneira do capitalismo global, criou os fundamentos da contabilidade moderna e dos investimentos financeiros, estabeleceu o conceito de empresa multinacional e moldou profundamente as relações comerciais, políticas e culturais entre o Ocidente e o Oriente. Hoje, embora esquecida por muitos, a Companhia Holandesa das Índias Orientais permanece como a empresa mais rica da história humana, um lembrete de que o poder econômico pode ser tão decisivo quanto exércitos e impérios. Se você chegou até aqui, comente VOC para eu entender que você assistiu tudo. E se você tiver ideias de outros vídeos de empresas e negócios, ou quem sabe de pessoas ricas é importante de antigamente, por exemplo, pode me mandar para eu fazer, é só comentar. E se você for me mandar, mande o seu nome que eu vou citá-lo no vídeo falando que foi você que me deu essa ideia. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar com pessoas que gostaria de saber dessa empresa que é mais rica do que a Apple, Google e Microsoft juntas, e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo.